Graça e paz, estamos começando mais um programa Fala Pastor comigo, seu amigo pastor Herbert, e quero desde já começar esse programa agradecendo a Deus, por cada um dos patrocinadores que tem nos dado essa oportunidade de levar até a você um testemunho, uma palavra, edificar você, de alguma forma, que você nessa noite venha abrir seu coração, aproveitar e compartilhar aquilo que vai ser ministrado aqui hoje. Eu creio que Deus, ele vai falar com você, E nessa noite está comigo aqui a Rayane Marinho, Rayane Marinho, prazer ter você aqui no programa Fala Pastor. Conta para nós aí quem é a Rayane Marinho, que veio, do MC para adoração. Fica à vontade para poder falar para nós quem é você. Boa noite a todos os ouvintes, vocês aí de casa, das redes sociais. Sou Rayane, conhecida como Rayane Marinho, filha da Iris, filha do Edilson, e já fui muito conhecida também como MC, na época que eu cantava funk, antes de ter convertido e me entregado para a presença do Senhor. E aí você chegou a fazer muito show, e como que era a adrenalina nisso, E depois, assim, chegar um momento e você ver que aquilo não era o que Deus tinha para você. Já cheguei a fazer show para mais ou menos 2.000 pessoas, os eventos sempre ficavam lotados, a galera gostava bastante, Mas houve um tempo onde o Senhor começou, a trabalhar no meu coração. Eu lembro que eu comecei, se eu não me engano, acho que na época de 2012, que eu lancei a primeira música com o Lucas Henrique, DJ na época, e passando alguns anos, uns 2 anos mais ou menos, o Lucas se converteu, aí eu fiquei sem DJ na época, fiquei meio perdida. Depois eu fiz um contato com outro DJ, eu esqueci o nome dele, DJ Juliano Nascimento, se ele ouvir esse podcast aqui ele vai lembrar. E ele começou a me gerenciar, começou a estar comigo nos eventos, tudo. Aí, pouco tempo depois, você vê como que Deus trabalha. Ele também converteu. Aí, como se diz, fiquei sem DJ. De novo. Fiquei de novo. Mas aí, conseguimos um outro DJ, continuamos fazendo show. E à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que não era isso que eu queria. Porque as pessoas me chamavam para cantar, chegavam no evento, e eu já ficava sentindo um pouco incomodada, já não queria fazer. Mas quando a gente está nesse caminho, a gente acha que tudo é festa, tudo é flores. E eu ainda queria, mas algo dentro de mim não queria. Chegava nos eventos, fazia algumas participações e aí foi indo. A gente foi fazendo, até que no ano de 2020, se eu não me engano, que aí começou, Deus começou a trabalhar, que foi vindo a minha conversão. Aonde o meu pai, eu fico até meio assim quando eu falo. O meu pai sofreu um acidente, E um pouquinho, mês de agosto, o Dia dos Pais. Ele me convidou para poder passar o Dia dos Pais com ele. E eu não fui criada pelo meu pai, Uhum. Passei mais ou menos uns 26 anos sem ter contato nenhum com meu pai. E nesse ano de 2020, ele me fez um convite para poder passar o Dia dos Pais com ele. Logo após, ele sofreu um acidente. E eu lembro que eu estava na casa da minha tia, E a gente tava tendo um churrasco lá, eu tava bebendo bastante, porque eu gostava muito de beber, eu gostava muito de balada. Eu me sentia muito sozinha e eu achava que eu ficava feliz quando eu estava rodeada de pessoas, Em festas, muitas coisas ilícitas, que não agradam ao Senhor. E eu lembro que eu recebi uma ligação, eu estava tomando uma cerveja na casa da minha tia, e me avisaram, que o meu pai, ele sofreu um acidente. E ele estava em coma. Aí eu lembro que passou um pouquinho depois dessa ligação, chegou minha mãe na casa da minha tia, e chegou Tiago lá da igreja, e chegou mais umas duas pessoas me fazendo um convite para ir no encontro com Deus. Aí eu falei assim, pra que eu vou no encontro com Deus? Eu já fui. Porque eu não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque muitas pessoas falam assim, eu já fui no encontro, não aconteceu nada. Porque a gente não vai com o coração aberto, a gente vai, sim. Vou passear, vou ali tirar um tempinho. Não fui com a mente aberta, então eu não tinha tido esse encontro real com o Senhor, Aí, me passaram aí, parece que tinha duas pulseirinhas, eles me entregaram essa pulseirinha. Aí eu falei assim, não, então eu só vou, vocês me dão uma pulseirinha pro meu pai. Peguei a pulseirinha,
E nisso, uma amiga minha que trabalha já até na área da enfermagem, 2 amigas minhas, me convidou e falou comigo assim: Raiane, vamos lá no hospital que eu vou tentar entrar com você lá. Só que eu não consegui entrar lá. Não consegui de jeito nenhum fazer contato, como estava numa ala mais reservada do hospital, então eu não poderia ter contato, né? Porque estava, acho que na UTI, se eu não me engano. E eu lembro que eu falei com Deus assim, eu falei, Senhor, eu recebi esse convite, mas eu não sei se eu vou, depois acontece algo com meu pai, eu não vou estar aqui para ver e tal, tal. Aí acabou que chegou o dia. No dia 10 de setembro, né? Na sexta-feira, acabou que a gente foi pro encontro, tal, e o Senhor começou a falar no meu coração. E eu sempre assim, já tive vontade de batizar, só que eu tinha medo. Porque antigamente, hoje em dia ainda eles falam assim, se batizar e não ficar firme, depois o bicho pega. Então eu tinha medo, sabe, de batizar. E eu acho que muitos jovens também hoje em dia têm medo de se batizar. E eu quero dar um recado para você, jovem, que tem esse medo, que tem essa dúvida no seu coração. Eu quero dizer para você, vá como você está. Que o Senhor Jesus, ele faz a obra na sua vida da mesma forma que ele fez na minha. Eu adiei muito tempo o meu batismo com medo de acontecer algo, de eu não conseguir, mas é verdade que sozinho nós não conseguimos nada. Mas quando nós entendemos a grandeza e a misericórdia do Senhor, nós conseguimos tudo, porque nós somos mais que vencedores. E assim, pastor, eu falo que eu ouvia, antes de converter, eu ouvia louvores na minha casa, sabe? O Senhor sempre falava no meu coração, só que eu não tinha essa experiência, assim, genuína, essa sensibilidade, que é o que falta muitas das vezes nas nossas vidas. A sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. E por muitas das vezes a gente vai, faz uma visita na igreja, mas se a gente não tem essa experiência, é difícil, sabe? Então, o conselho que eu dou para você que está me ouvindo, vá com o seu coração aberto. Talvez você recebeu um convite para poder estar visitando uma igreja, para estar indo no culto, e você fica com receio de ir. Mas vai em nome de Jesus, e eu creio que se você sair da sua casa com a certeza de que você vai encontrar com Cristo e não olhar para os homens, a sua vida vai ser transformada e nunca mais vai ser a mesma. Porque muitas das vezes a gente que é, né, cristão, vocês que são pastores, são muito julgados. E as pessoas vão ali na vontade de, não vou lá naquele pastor, gostei daquele pastor, então talvez julga, não vou naquela igreja que eu já ouvi falar daquele pastor. E a gente não pode ir nesse meio de, eu ouvi falar. Você tem que ir e conhecer, porque a própria palavra fala, né? Conhecer de ver que o Senhor é bom. Aleluia. E a gente não dá essa oportunidade. Então eu peguei, fui para o encontro e todo tempo passava a música da Valesca Maísa, da Árvore Cortada. Não sei se o senhor conhece. Já. Uma que... Posso cantar um pedacinho? Pode cantar. Ela canta assim: eu ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. E eu lembro que essa música passava o tempo todo lá no louvor, e eu falava, Senhor, será que eu sou essa árvore cortada? E eu ouvia, sabe, e eu cheguei à conclusão que eu fui uma árvore cortada, sabe? Desde nova, desde a minha infância, eu ouvia palavras contrárias, coisas que machucavam o meu coração. E tentaram me cortar desde nova. Mas quando eu fui para a presença do Senhor, quando eu encontrei o Senhor de verdade, essa água viva que é Cristo, que Glória é Jesus, ela chegou até a minha casa, ela chegou até o meu coração, né? Ela foi na raiz, né? Onde havia muita tristeza, muita amargura, e o Senhor restaurou a minha vida, a minha casa, a minha família. Hoje eu sou uma serva de Deus, né? Para glorificar o nome dele, porque sem Jesus eu nada sou, eu nada posso fazer. Maior é ele. Sim, você falou uma coisa bacana, né? Que muitas das vezes as pessoas resistem, né? Resiste ao Espírito Santo. Igual você já tinha ido no encontro. Mas aquele encontro era um encontro que não aconteceu nada. Por quê? Por causa da resistência, né? E quando a gente está sensível, a gente está pronto para ouvir, as coisas vão acontecendo, né? E como você ficou quando você pegou o segundo DJ já? Agora, sei o que vai acontecendo. Mais um converteu. Você ficava como no meio dessa situação? Esse Jesus de mãe, ele é gente, não. Eu não entendo, né? É mistério, né? Aí eu fiquei assim, nossa, e agora o que eu vou arrumar? Porque sem o DJ, o MC não arruma nada. Tem que ter o DJ ali, top, que conhece. E
Eu falei, isso que eu vou arrumar? Aí fiquei enrolando, até que apareceu esse DJ que eu te falei, o Juliano, mas acabou que converteu. Depois acabou que eu não arrumei mais nada, porque não tinha mais nada para arrumar, né? Porque já era o tempo ali que o Senhor estava preparando para poder falar comigo. E eu lembro que quando eu voltei, né, eu batizei, passei pelas águas, eu cheguei do encontro, na porta da igreja eu liguei o telefone, porque geralmente lá no retiro, os telefones ou ficam desligados, ou geralmente é sítio que não dão área, né? Aí eu cheguei em Quintabira, na porta da igreja eu liguei o telefone. Na hora que eu liguei o telefone, eu falei assim, não, quando eu chegar lá na minha cidade, eu vou visitar meu pai, vou chegar lá e vai ter curado, eu vou chegar e vou levar ele pra igreja comigo. Apesar da gente não ter convivido, eu nunca tive contato com meu pai, nascida, criada pela minha avó, né? Quando eu cheguei na porta da igreja, meu telefone toca. Minha amiga Bruna me liga. Falei assim, infelizmente, seu pai se foi. Não era a resposta que eu queria. Porque a gente vai numa expectativa, né? Isso. A gente fala assim, Senhor, que seja assim. Mas a verdade é que a vontade que tem que prevalecer é a de Cristo. Aleluia. E foi a vontade dele ter recolhido meu pai. E eu peguei e não consegui nem chorar. Mas porque o Espírito Santo já estava habitando em mim. Já não era mais uma casa vazia, né? Aleluia. E a resposta que eu dei para o Senhor, amém, Senhor. Eu postei tem até no meu Instagram, eu postei uma foto do meu batismo e postei a foto com meu pai, né? Que foi a única foto que eu tenho com meu pai do dia do meu aniversário. E falei com o Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu morro para esse mundo e vou viver para Cristo, porque Ele levou meu pai. Então, aquela velha criatura ele foi sepultada ali e a nova criatura que está aí, né? Raiane Marinho, serva do Senhor, adoradora do Senhor. Eu falo que o povo me conhece porque eu passo de moto. É até engraçado, pastor. Aí eu vejo alguém passando assim, o Espírito Santo me dá a palavra, eu falo, irmão, Jesus te ama. Aleluia. Deus tem uma palavra para sua vida, Ele tem pressa, Ele deseja te usar. E já teve testemunho dos outros chegarem e me você é a menina da moto. Então isso é muito importante, a gente, né, levar a palavra para alguém, onde é que você esteja. Lá no meu trabalho também eu levo bastante a palavra. É bem complicado, mas a gente leva, porque o Senhor, Ele nos chamou para a gente poder resgatar essas pessoas que estão precisando, né? De ouvir uma palavra, talvez a gente não tenha coragem, mas o Senhor, Ele nos chamou para fazer isso, levar a palavra dEle, né? Despertar aquele que dorme. Foi para isso que nós somos chamados. E uma coisa interessante, que nesse encontro você viu que você tem um pai, né? Aleluia. Que sempre cuida da gente, né? O Senhor, né? O que é mais importante é isso, né? Às vezes a gente fica buscando em todos os lugares e às vezes não dá esse experimentar do Senhor, igual você falou, né? Acho que as pessoas hoje em dia, elas precisam, né, olhar para si mesmo e falar, eu preciso de ter experimentar o Senhor. Porque muitas das vezes é fácil a gente olhar a outra pessoa e julgar ela, mas sem experimentar o Senhor, a gente nunca vai ter um testemunho, né? E assim, você já chegou a gravar louvor, tá na expectativa? Como é que você tá aí hoje aí? Eu comecei a escrever alguns, eu falo assim que quando eu escrevia as músicas mundanas, eu fazia tipo assim, umas 100 músicas por mês, todo dia eu tava escrevendo, tinha música gravada, eu gravei, cheguei a participar de videoclipes também, teve empresários que vieram aqui e queria que eu fosse, mas eu nunca conseguia arrastar o pé daqui, né? Eu falo que é Deus trabalhando. Então, eu gravei bastante música e eu falo que quando é pro Senhor é totalmente diferente, sabe? O trabalhar do Senhor é outro nível, eu não consigo te explicar. Então, assim, você não cria uma música, porque é uma adoração, né? Ela tem que ser genuína. Quando eu cantava pro mundão, qualquer coisa que eu cantasse ali, o povo tava aplaudindo. Porque ali... De qualquer jeito, mais o ritmo, né? De qualquer jeito, mais ritmo, não tem muito isso. Geralmente as pessoas estão ali, né, tá bebendo, então qualquer coisa que você fizer ali, eles estão aplaudindo. E a gente tenta buscar a felicidade nisso aí. E com o Senhor é diferente, não é de qualquer forma, né, até para tudo que a gente vai fazer com o Senhor tem que ser com ordem, com decência, com excelência, porque Ele nos criou maravilhosos, imagem e semelhança dEle. Então, por que para o Senhor eu vou fazer diferente? Isso. Né? Eu estava vendo esses dias na sua rede social lá, parece assim, no meio dessa nossa caminhada, né? A vida não é fácil, nós vivemos de altos e baixos. Chegou assim um tempo na sua vida assim que você deu uma... Porque parece que eu vi um pouquinho lá no testemunho, você falou assim, o dia que eu voltei
pro Senhor? Você chegou algum tempo assim, esfriar na fé? Olha, eu falo assim, eu nunca cheguei, graças a Deus, porque eu já passei por muitas coisas, sabe, nesse meio cristão, né, no meio do evangelho, já passei por muitas lutas. Mas assim, chegar a esfriar de tudo, não. Mas já passei por muitas coisas, assim, que mais pra frente, tendo a oportunidade de voltar aqui, se não voltar do Senhor, eu vou estar compartilhando mais a fundo. Mas já passei muitas coisinhas, muitos desafios, né? É, Nessa vida cristã, mas o Senhor, Ele é a nossa força. Eu falo assim, pastor, quando você entende para que você foi chamado, nada te para. As pessoas vão amém. tentar, no meio do caminho, te parar, mas a gente é forjado no fogo. Quando você é forjado no fogo, meu filho, nada te para. Pode Aleluia. vir vento, pode vir tempestade. É como aquela cana, né? Vai balançar para um lado, balançar para o outro. Mas se a sua raiz estiver em Cristo Jesus, nada te abala, é só um vendaval ali, e nós estamos É. firme e forte, para a glória de Aleluia. Deus. Glória a Deus. E uma coisa que me chama atenção em você, sabe, é que você não perde a oportunidade de, às vezes, né, tá mostrando Jesus de uma forma diferente, porque as pessoas hoje em dia não conseguem ver a alegria da gente servir o Senhor, né? E muitas das vezes dos vídeos que você faz ali na internet, você interage com as pessoas ali, você faz uma forma assim que faz com que as pessoas venham a ver um Deus diferente. Esse é um ministério também, né, seu, né? Eu falo assim que eu ando sorrindo bastante, mas Você... isso a alegria é um dom do Senhor, né? E Aleluia. eu falo que aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu falo sempre com o Senhor, que eu venho levar essa alegria de Cristo. E eu já fui julgada, teve gente que já falou assim: você é crente? Eu falei, é só crente. É porque eles acham que crente não é feliz, que crente Não não pode dança. rir. Eu já entro ali no meu arrumo e comigo, ai galera, oi bonitos e bonitos, Você tudo acha bem que com você vai sair. vocês? Ah, Então aqui, ó. falei, vocês acham que vocês não vão sair cheirosos? Vocês vão sair cheirosos e apertam meu perfume. Muitas pessoas julgam, às vezes, pela veste, porque a gente anda bonito. A gente é bonito porque Cristo vive em nós. Antes da Aleluia. beleza, né, exterior, o interior vem para fora e as pessoas não entendem. A luz do Espírito Santo é que irradia em nós. Então, se eu tenho essa luz, se eu tenho esse brilho, na hora que eu chegar, eu vou impactar mesmo. Mas não é eu, é a presença. Então, as Sim, pessoas têm um pouco de dificuldade nisso. isso. Porque também, o que acontece? Eu creio que vem isso muito da minha avó, das minhas tias. Por quê? A minha avó, ela foi uma mulher que sempre trabalhou muito. Minha avó criou 7 filhos. Então, você pensa, ela criou 7. Aí, o que acontece? Mandaram mais 5 depois para ela criar. Ela criou eu e os meus irmãos, sabe? Então, ela foi uma mulher guerreira, É. uma mulher que chegava, fazia, acontecia. Eu sou um tipo de pessoa, pastor, que eu tenho uma parede lá em casa. Se tiver precisando de pintar, se não tem ninguém, eu meto a mão na massa e pinto o negócio. A gente faz acontecer. A minha pastora falou um dia comigo, Raiane, você é sanguínea. Porque eu chego e resolvo o negócio. O É. Senhor nos fez assim, resolutivos. Tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que, né? Cada um tem seu jeito. E eu sou assim, eu chego, se tem um negócio que eu passo, sujou aqui, deixa eu pegar um paninho, deixa eu limpar. Pois é, eu sou assim, eu chego e resolvo o negócio. E em alguns ambientes que você entra, quando você é uma mulher ou um homem desse nível, vai causar, as pessoas não vão gostar, talvez. Mas essas pessoas, elas poderiam se espelhar naquilo que é bom. Porque eu penso assim, se eu sou esse tipo de pessoa, eu não estou fazendo mal para ninguém, não estou prejudicando ninguém, por que que as pessoas incomodam? Você vê que não é sobre mim, é sobre a graça. Porque Assim. aquele também que não, como se diz, se tá muito bom para mim, se tá muito quietinho, alguma coisa tem. Porque para cristão não é fácil não. O negócio é um atrás do outro. Você vai ter todo dia um negócio, uma luta, né? Mas enquanto tiver luta, vai ter vitória, porque Jesus é conosco. E ele diz, né? Que até Aleluia. a consumação do século ele seria conosco. Glória Então a Deus. pode vir luta, pode vir tempestade, que nós vamos pra cima, menina. Vocês vão pra cima comigo? E nessa caminhada aí, você chegou assim Tô alguém tomando água. a te ajudar na caminhada? Você tem alguém assim que você, olha, assim vai ser o pastor, eu sou grato por essa pessoa, Eita, glória. Ô, porque me gente. ajudou, porque me puxou, me empurrou, Aleluia. me ajudou. Eu falo assim, tem muitas pessoas que sempre traz uma palavra, né? Mas eu falo assim, é como diz os profetas, né? Aqueles que são escolhidos como profeta, dificilmente alguém vai vir, chegar e falar. Geralmente as pessoas nos veem muito forte, ainda mais eu que desde os 18 anos moro sozinha, né? Minha avó faleceu, uns meses antes eu já saí de casa, fui morar sozinha.
Então, essas pessoas nos veem muito forte. Mas eu tenho uma amiga, pensa, uma amiga. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos, né? Eu tenho uma amiga minha que é a amiga Érica. Inclusive, ela é enfermeira. Através da vida dela, que eu tô cursando agora técnico de enfermagem, pra glória de Deus. Ano que vem eu tô formando. E se Deus quiser, eu vou fazer a graduação de fisioterapia, porque aqui eu tenho um amor com os meus velhinhos. Amém. Ô, gente, eu chamo eles de meus velhinhos, é porque é os meus velhinhos, tá? Então, tipo assim, essa amiga Érica, quando eu tava triste, a gente ia pro monte junto. Até hoje, sabe? Ela tá sempre ali do meu lado. É uma amiga, assim, que nunca largou minha mão. Eu sei, assim, a gente sabe que é de Deus mesmo, de anos. Desde quando eu entrei na Igreja Batista Lagoinha, que eu era de lá, desde que eu entrei lá, ela segurou minha mão firme. Assim, tem muitas outras pessoas, sabe, que sempre me ajudou na caminhada. Mas a Érica é aquela amiga assertiva, direcionada de Deus. Eu sempre tô honrando o nome dela. Um beijo, amiga, que você vai ver esse podcast, que eu sei que você tá junto comigo. E ela sempre honrou minha vida, eu sempre honrei a vida dela. E sem esperar nada em troca. Porque tem muitas pessoas que aproximam da gente esperando algo, né? Sem pedindo uma oração. Não que isso é ruim. É maravilhoso, porque a Bíblia diz, melhor você dar do que você receber, né? Sim. Então, isso é muito importante. Então, eu gosto muito dela, ela me ajuda bastante. E na Nós caminhada, estamos o que que você começou, você que você falou, não, gente, agora eu sou crente. Qual que foi, assim, algo assim que você pode olhar, você fala assim, ô pastor, esse eu demorei a vencer isso. Às vezes uma amizade, às vezes um desejo das coisas que você tinha no mundo. O que foi, assim, que marcou a sua caminhada? Você fala assim, pastor, quando eu venci isso, eu firmei. Eu Tem alguma falo coisa? que tem. Eu falo que é a solidão. Porque por muitas das vezes eu estava sempre rodeada de pessoas, mas eu sempre me sentia sozinha. Mas eu gostava, sabe, de estar no meio ali da galera. Às vezes eu fazia festa, teve o rolê, acabou o rolê, gente, vamos lá pra casa, vamos beber lá em casa. Virava a noite bebendo, o dia bebendo. E quando as meninas falavam que ia embora, eu ficava ainda mais triste, porque eu não gostava de ficar sozinha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, na hora que eu entro pra dentro da minha casa, tá eu e Deus, eu começo a orar. É muito legal, eu amo fazer minhas apostas, servir as pessoas, visita na minha casa. Mas eu entendi que Deus habita em mim quando eu entendo, eu preciso dele. Ele é o meu melhor amigo, né? A gente precisa sim das pessoas próximas, precisa. Mas o mais importante é isso, você entender que ainda que eu esteja aqui, ó, fisicamente aqui, eu tô aqui só eu, mas eu sei que dentro de mim está o Espírito Santo, ao meu lado está o Espírito Santo e os anjos do Senhor, né? Porque a palavra mesmo diz que os Aleluia. anjos dele estão ao meu redor. E o inimigo fica ao derredor, né? E como disse, se o Espírito Santo mora em mim, os anjos estão ao meu redor, ele vai ficar bem longe, para lá. Glória a Deus, né? E só eu e o Espírito Santo. Então, quando a gente entende isso, que a gente precisa do Senhor, meu filho, pode estar caindo chuva, tempestade lá fora. E olha que eu morro de medo de chuva, tá? E tá caindo chuva e eu tô dormindo. O mundo tá acabando, eu tô aqui, ó. E Na a paz de palavra, Cristo. e a palavra de Deus diz que eis que estareis convosco até a consumação do século, né? Verdade. O Senhor, ele dá essa promessa para nós de nunca estar só, né? E aí, você já chegou a participar do louvor, da equipe de louvor, de ajudar, assim? Porque a gente que tem um chamado, a gente que tem algo de Deus na nossa vida, a gente sente, você tem uma voz boa. Você já chegou a participar assim da ministério de adoração ou ainda está se preparando ainda para participar? Não, já participei sim, inclusive já participei do ministério lá da minha igreja, né, que eu sou agora da Igreja Cristã Vida Nova, e a gente tá aí num trabalhar do Senhor, né, Sim. aí a gente deu um tempo agora para ver o que o Senhor quer, alinhando o coração com o Senhor. Eu tô num tempo agora de preparação para aquilo que o Senhor tem, eu tô aqui na dispensação do Senhor. Se me chamar para levar uma palavra, nós estamos juntos, né? Eu falo agora com as meninas assim que eu sou a atalaia de Cristo, eu sou a voz dele, aquilo que ele direcionar para fazer, nós estamos juntos. Se me chamar para o louvor, nós estamos juntos. Se me chamar para a palavra, nós estamos juntos. O importante é servir o reino do Senhor, independentemente se é lavar o banheiro da igreja. Hoje eu entendo, né? Que é tudo no tempo dele, na hora dele, e ele faz. E ele faz, pastor. Amém. E eu tô esperando o momento da virada de chave, onde o Senhor vai fazer ainda mais do que ele já tem feito, né, nas nossas vidas. Porque, né, a gente caminha na direção do Senhor.
Às vezes vai ter tempo que a gente vai parar, vai ter tempo que você vai voltar, mas em tudo nós estamos na presença dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Amém. E uma coisa que Deus trabalha com nós, né? Primeira Hum. vez quando a gente converte, né? A primeira coisa que Deus vai trabalhar com nós é fazer a gente sentir que a gente recebeu o perdão dele. E aí começa, né? Como você foi uma árvore cortada, né? No meio do processo todo da sua vida. E essa árvore cortada, dentro daquilo tudo que você passou, depois que você se converteu aí, começou um processo, né? De você olhar assim, olha, agora é hora de eu tratar essas coisas do meu passado. Você teve, assim, algum momento de chegar por alguma pessoa e liberar um perdão? Ou você, assim, sempre tratou com você mesmo essas coisas? O que acontece? A Bíblia fala que a gente deve honrar os nossos pais, né? Para que os nossos dias sejam prolongados na terra e tudo que a gente fizer vai ser abençoado. Eu falo com você que, como eu fui criado pela minha avó, eu já senti, sim, muita Rejeição, triste, né? né? Muita rejeição pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. Só que eu nunca tive raiva. E eu sempre perdoei ele, sabe? Eu falo assim, eu acredito muito que até por isso que a minha vida é muito abençoada. Tudo aquilo que eu sinto vontade de fazer, o Senhor sempre me abençoou. Mesmo antes da minha conversão, eu sempre fui muito abençoada. Aquilo que eu queria comprar, aquilo que eu queria, sabe, adquirir, eu sempre consegui. Porque eu nunca tive isso de guardar raiva, de guardar rancor. Mas eu tinha, assim, um pouquinho de mágoa dos meus avós paternos, sabe. Mas o Senhor, ele é maravilhoso. E todas as vezes aconteceu um episódio, né, quando eu era mais nova, que eu fui lá na porta da casa da minha avó e ela me tratou um pouco mal. Eu até entendo, né, porque algumas coisas que aconteceram no passado. Aí, o que acontece? Eu achei que estava tudo bem, tudo resolvido, porque como eu não guardo raiva, eu sempre sou essa pessoa, assim, que estou perdoando. Aí teve um tempo que eu comecei a sonhar com o meu avô. E eles estão bem idosos, sabe? Comecei a sonhar com meu avô e eu lembro que nesse sonho meu avô falou meu segundo nome, que o Marinho é sobrenome, né? Aí falou assim, Chayne, eu lembro em alta voz no sonho. Falou assim, Chayne, seu pai precisa te perdoar. E eu fiquei quietei na cabeça, não entendi. E fiquei perguntando ao Senhor. E o Senhor falou comigo. Né, seu pai tem que te perdoar. É seus avós. Eu me lembro, foi muito difícil. Eu fui lá na casa deles. Não foi muito difícil. Conversei com eles, pedi perdão. E assim, por mais que eu não tive culpa. Mas Sim. a gente, como servo de Deus, só da gente ter um pouquinho, um sentimento pequenininho, você tem que ir ali e fazer um conserto. Porque Desatar, né? talvez deles, o Senhor não estava nem esperando nada. Mas de mim, conhecedora da palavra, de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, eu tinha que ir lá. Mas só que eu ficava guardando isso dentro de mim e falava assim, não, já perdoei, tá tranquilo, que a gente tem essa mania, né, pastor? Sim. Não, tá tranquilo, se eu não tenho raiva dele, eu perdoei. Mas lá no oculto, no escondido, o Senhor conhece o meu e o seu coração. Uhum. Ele sabe o que está nos impedindo, talvez, de romper. E, menino, depois que eu fui lá, que eu pedi perdão, minha vida transformou totalmente, tanto no meu ministério, tudo assim, foi uma virada de chave na minha vida. Talvez é isso aí, né? Você falou uma coisa que a gente estava conversando na sua postagem, você falou assim, vai ser um desatar, né? Talvez tem muita pessoa que está aqui te ouvindo, talvez está nessa situação, né? Qual o conselho você ia dar para essas pessoas? Talvez já é crente, 10 anos, mas sempre o Espírito Santo está falando assim, ó... O conselho que eu dou, sabe, pra gente liberar o perdão. Tá com problema com alguém? Chega nessa pessoa. Se você não conseguir ir pessoalmente, faz uma gravação de vídeo, grava um áudio, mas não fique com isso, porque isso atrapalha muito o perdão. Você tem que liberar a pessoa. Porque eu falo muito com as amigas minhas a questão do amor de Deus. Que a palavra do Senhor nos fala que os 2 mandamentos, né? Um dos mandamentos foi resumido os maiores. É o primeiro, amar o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. E por muitas das vezes a gente acha que a gente ama. Mas por muitas das vezes você não está amando. Porque se eu não me amo, o que eu entendo? Eu tenho que me amar primeiro para me conseguir te amar. Então, pastor, se você fez algo comigo, eu não consigo liberar o perdão na sua vida, é porque eu tenho que trabalhar dentro de mim, que tem alguma coisa, eu não estou me amando.
Porque se eu sei que se eu não liberar a sua vida, a minha vida também fica presa, como assim que o amor mora em mim? O amor não mora em mim. Então eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, traz o amor verdadeiro, me ensina a me amar. Quando eu começo, eu aprendo a me amar, eu consigo te perdoar. O perdão, eu falo que o princípio do perdão, para você conseguir perdoar alguém, é o amor. Eu acho que é por isso que o Senhor, ele colocou, né, esse mandamento pra gente, de amar o seu próximo como a si mesmo. Porque quando eu me amo, meus irmãos, é diferente. Eu não consigo passar de frente pro meu irmão e não chegar, ô irmão, você me perda. Eu tenho esse negócio comigo, se eu fizer algo... Às vezes eu nem fiz nada, chega, ô irmão, aqui, eu fiz alguma coisa, se eu fiz, você me perdoa. E é de coração, quando você fala assim, sabe? O Senhor, ele sabe quando é de coração. Não adianta eu virar ali, o pastor chama, perdoa. Ô irmão, você me perdoa, mas por dentro, só fiz porque o pastor falou, só fiz, entendeu? Tem que vir de dentro. O amor tem que transbordar. Eu sei que a gente é falho, sabe? A gente não é 100% de santo, porque senão nós nem daria, nós já tinha sido arrebatado, né? Sim. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. O amor pelas pessoas, sabe? Às vezes a gente só fala da boca pra fora, mas não servir, não pegar ali. Às vezes eu tenho muita mania, às vezes os outros devem falar, essa menina anda demais no culto, mas eu vou lá, eu bebo água demais. Eu pego uma água pra mim, pego pra alguém. Então, às vezes, é pequenos gestos, ou eu abraço alguém no final do culto. Eu tenho muito isso de abraçar, porque eu sinto que Deus me deu esse dom de cura, da alegria e do amor, de abraçar as pessoas. Já teve gente que eu cheguei, abracei, a pessoa começou a chorar, não estava entendendo. É a graça, isso é o Senhor que dá. Mas como que eu faço pra conseguir isso? Indo persistentes, orando. Às vezes as pessoas não entendem esse jeito meu, mas eles falam que eu sou pentecostal e tal. Mas isso aqui eu fui no monte, eu busquei. Todos os dias eu falava, Senhor, me ensina, sabe? Me traz ousadia, intrepidez, que eu seja uma pessoa que vou chegar ali e as pessoas vão entender que é a graça, sabe? E eu não ligo também quando as pessoas vão falando... Você buscou muito o batismo com o Espírito Santo? Não, menino, pensa. Você demorou a receber o batismo? Eu vou falar com você assim, foi mais ou menos. Porque eu já estava, antes de eu ter ido para o encontro, eu comecei a consagrar, entendeu? Então, quando chegou, na verdade, eu comecei a falar em línguas antes de passar pelas águas. Você acredita que Deus me batizou? Tem como, é? É porque eu já estava buscando aquilo ali. Então, se você buscar, a Bíblia fala, aquele que bate a porta, né, encontra, aquele que procura, acha. Buscar-me-eis e me achareis, Aí, quando pastor, me buscar de todo o coração. entendeu? Né? Então, o que vale é o seu coração. Não adianta, pastor, eu falar para você, eu sou bacana, pastor, mas na hora que o meu irmão precisa, eu não ajudo. Na hora que fulano me liga, não ajuda. Aí não dá. Mas Jesus sabe a intenção. Talvez as pessoas agora achem eu fui mais. Conheço, mas não. Agora eu demorei mais. Demorou? Eu fiquei uns 5 meses. Que isso? Pra que você arrumou, pastor? Aí a menina chegava no monte e falava, pastor, eu falava assim, ô irmão aqui, você tá muito ansioso, irmão. Nossa. Deus manda te dizer que tudo vai acontecer. Que eu ficava igual doido, falando glória a Deus, que o pessoal falava assim, ó, você vai dizer glória a Deus e o Senhor, ele vai te encher. E eu ficava naquele negócio, glória. E como é que foi quando... A despertar, nossa, foi uma coisa doida demais, nossa. Foi um sobrenatural, né? É um momento ali que a gente vê que é um revestimento mesmo, né? E você conseguiu antes disso ou depois da conversão, né? Eu falo que falar em línguas, né? Como é que fala? Batismo com fogo? Fala? Também. Falar em línguas? Então, foi antes de eu passar pelas águas, porque eu já estava buscando. Eu lembro que o pastor da igreja que eu fui, eles fizeram tipo um retiro de 3 dias, só na água. Aí quem quisesse comer o pão podia, mas era na água, 3 dias. Consagração mesmo, consagração, né? É um negócio. Hoje em dia o povo esqueceu muito de consagrar, acho que por isso que muita gente fala assim, não tô conseguindo. Porque tem que buscar, gente, não é fácil. Consagrar, né? A Bíblia não fala jejum e oração, né? Que o reino dos céus é tomado à força. Então, às vezes, a gente tá querendo, né? Vamos buscar, vamos clamar ao Senhor, dobrar o joelho. Não tô conseguindo sozinho. Chama os amigos. Arruma umas doidas que nem eu, assim. Fala assim, irmão, vamos subir. É hoje que nós vamos subir no monte. É hoje que nós vamos ser batizados. O negócio é persistência. O reino de Deus é esse. Porque você tem que chamar a atenção do Senhor, chamar a presença. Sabe o que eu falo? Hoje em dia eu dou glória, dou aleluia, eu pulo mesmo. Porque quando eu tava no mundão, gente, eu falava mesmo, eu dançava, eu descia até o... Não tava nem aí. E por que pra Jesus eu não vou dar meu glória? Eu dou em dobro. Isso, eu acho que hoje em dia o desatar na vida das pessoas, ele não acontece porque as pessoas não dão o seu melhor pro Senhor.
Não é a verdade, é essa. E às vezes o que acontece, às vezes, assim, as pessoas ficam com vergonha. Às vezes passa um pouquinho do horário ali do culto ali, as pessoas já ficam preocupadas com o horário de culto, as pessoas vão muito presas, não vai assim para poder mesmo se derramar, né? E quando a gente ia para um show, não virava a noite inteira. O que é mais 1 hora na presença do Senhor, gente? Nossa. Eu ficava a noite inteira, eu pastor, de segunda a segunda, tinha baile. Ninguém entende, né? Ninguém entende. Eu falei, ninguém entende quando a gente tá mesmo mergulhando no Senhor, né? Aquele ali é doido. Mas doido não por é, Jesus. é aquela alegria que a gente outra hora procurava, né? Procurava assim num funk, procurava numa noitada. E quando a gente verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, é diferente, né? Não é diferente, é um negócio. Eu falo assim, você que não teve nenhuma experiência com Deus, se eu fosse você, apertava o cinto e vai buscar se consagrar, clama ao Senhor pela misericórdia dele, e eu te garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém. E como é que foi? Conta aí, você começou a falar, mas não contou como foi a experiência. Porque não vai nós empolga, né, pastor? Aí eu tava com vergonha de vir, olha pra você ver. Vergonha não é de Deus, gente. Tem que dar lugar. Dica de Rayane Marinho pra vocês. É só dar lugar, gente. É só dar lugar. O pastor, mas foi maravilhoso. Foi um negócio. E eu falei, não, é engraçado que as minhas ficavam assim, Rayane, você ficava na pontinha do pé, igual bailarina. O Espírito Santo tomou eu ali. Eu fui arrebatada, eu não sei nem... É difícil explicar, tem coisa que acontece, assim, no mundo espiritual, assim, que é só evidência dele, que você vai ver a transformação na vida da pessoa. E eu falo assim, que eu me entreguei por completo. Eu lembro que voltamos no domingo. Na segunda já veio convite chamando pra sair, pra beber. E assim, questão do vício, de bebida, né, de coisas ilícitas, foi assim, espontâneo. O Senhor livrou, assim, ó. Por quê? A gente fala assim, mas só que o Senhor já estava trabalhando. Porque quando eu ia pras baladas, eu chegava em casa, eu olhei, pastor, eu bebia demais, que eu vomitava de passar mal. Quando não tinha mais nada, entendeu? Aí eu lembro que quando eu chegava na minha casa, eu pegava uma cadeira, sabe? Colocava dentro do banheiro e a água escorrendo, assim, escorrendo na minha cabeça, eu tomando banho. E eu falando, Senhor, não deixa eu morrer, não. Me livra disso aqui. Me livra desse vício. E eu vinha clamando o Senhor. E quando eu voltei do encontro, não tinha vontade de mais nada. Eu lembro que eu tinha... Eu sempre tive muita roupa. Eu gosto de roupa. E as colegas? Correu todo mundo, afastou todo mundo. Eu sou crente, ó, gente, agora sou crente. Não, agora não sei, mas geralmente tem muito isso. Você falava, agora sou crente, gente, eu não vou Até hoje tem gente que desacredita, tem gente que tá esperando a queda. Uma glória a Deus, que Deus é fiel, né? Deus que nos mantém firme e de pé, não que a gente merece, né, pastor, mas é pela graça dele. Então, eu lembro que foi um momento, assim, que as pessoas convidavam ainda, chamavam. Eu acho que o inimigo usa pra fazer teste com a gente, né? Vamos ver mesmo se... Nem me chamava, só que graças a Deus a minha mente é muito centrada na obra do Senhor, naquilo que o Senhor... Porque aonde que o Senhor me tirou, ninguém foi lá. Quando eu tava dentro do quarto, trancada, com depressão, que todo mundo ia embora, o único que ia lá e guardava a minha vida, me livrava de morte, passou. Eu já fui livrada, assim, ó, de muitas coisas ruins mesmo, de acidente. E desde pequena eu tinha sonho profético, você acredita? Menina, eu tenho sonho assim, que... Eu falo que acontece. Deus trabalha muito nisso aí, em sonhos. Eu tinha sonhos com a volta de Jesus. Já tive muitos sonhos. Você acredita que quando eu fui mandada embora do banco, o Senhor me revelou? Em sonhos. Você já era crente ou ainda não? Já estava crente. Minha amiga Jordana, você não deixa mentir. Jordana, eu falei com Jordana, eu sonhei que eu era demitida. Sim, assado. No outro dia. Foi dito e feito. E até no dia que ela foi mandada embora... Você já sabia. Eu sonhei e falei com ela. Você trabalhava em qual banco? Trabalhava no BMG. BMG? É. BMG acabou também, né? Acabou não, continua ainda. Continua. Tem os menores, mas continua. E minha moto é engraçada, pastor. Posso contar esse testemunho aqui? Pode contar, conta aí. Falar aqui pra você, que olha pra mim aqui, em nome de Jesus. Você que tem um sonho, que pensa que você não vai conseguir, que você não é capaz... Eu me lembro como se fosse ontem. Eu escrevi uma carta pro Senhor, que eu sempre gostei de moto. Tirei a carteira, comprei uma moto. Só que eu falava com o Senhor, eu quero uma moto zero. Eu quero uma moto zero. E eu lembro que foi no mês de dezembro, lá na igreja, aleluia, que lá tem pode falar o nome da igreja, né? Lá tem um momento de mulheres que eles fazem todo ano, onde você escreve carta pro Senhor. E eu escrevi uma carta pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu queria tanto uma moto, pode ser uma 160, bem humilde, pode ser uma 160, eu vou ficar muito feliz, me ajuda. E pensa numa pessoa assim improvável que não tinha condições de tirar nunca uma moto zero, na minha capacidade humana e expectativa, pela realidade que eu estava vivendo. Escrevi a cartinha bonitinho, pastor, no mês de
Dezembro. Quando foi no mês de janeiro, eu lá na agência. Glória a Deus. E Deus me deu ainda melhor. Eu falei com a moça, ó, eu quero 2022. Falei, eu quero uma 160. Só como tava aquele negócio do Covid, as motos estavam demorando, que tava vendendo moto igual água pra fazer entrega, né? A moça falou com uma amiga, Cid, lá da Honda. Patrocina nós aí, Honda, porque nós estamos divulgando vocês aqui. Aí eu fui lá, cheguei lá na Honda, conversei com a Cid me mostrou e tal, as propostas. Aí ela falou, seu Rainha, deixa eu te falar, essa 160, eu até consigo liberar pra você aqui. Só que daqui 30 dias. Falei, não, senhor, eu escrevi a carta, senhor. Eis-me aqui, se for a sua vontade, o senhor é que sabe. Falei na mente. Eu falei com ela, vamos ver aí. Aí depois falou comigo, mas tem essa aqui. Não que eu olho pra trás, um robozão ali, uma 250 CB Twist. Meu Deus. Eu falei, se for da vontade de Deus, passa esse negócio aí, que não parcela esse trem. Parcelou a moto, e eu lembro que eu parcelei ela poder pagar em 3 anos. Deu 1 ano e meio, eu dei uma entrada, né, que eu vendi a outra. 1 ano e meio a moto quitada, pra glória de Deus. Glória Às a vezes Deus. as pessoas veem assim, falam assim, não, motão. Mas assim, foi Deus que deu, foi o Senhor que direcionou, tudo direitinho. E aquilo que a gente pede pro Senhor com o coração, sabe? De verdade. Eu falava com o Senhor, Senhor, essa moto pra me dar carona. Pessoal que precisa de carona pra ir pra igreja, eu ofereço. Quem pede também eu dou. E nós estamos juntos. É uma Quando é forma pra de- glória de É Deus. uma forma acontece. também de evangelizar, né? Você levar Não alguém, é essa né? moto, carruagem Elisa, o nome dela. Ô, glória. E é bom demais, né? A gente saber que é Deus que faz as É coisas Deus, tudo, acontecer, tudo. né? Pastor, eu quero um móvel lá em casa, sabe como é que eu falo? Senhor, eu já tô profetizando. Eu profetizei esses dias pra trás o armário. Vai chegar dia 15 agora. Mercado Livre tá entregando. Ah, sim. E tudo assim na minha casa. As meninas falam, não, sua casa é igual casinha de boneca. Mas sim, é tudo às mãos do Senhor. Um copo que entra na minha casa é pra glorificar o nome do Senhor. Tudo. Verdade, né? E quanto mais a gente. A Bíblia mesmo diz, né? Consagra ao Senhor que será bem sucedido lá em Provérbios, né? Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor e tudo será bem sucedido. E hoje? Glória a Deus. Hoje, qual que é o desatado de hoje, assim, que você está vivendo? Hoje, assim, com Deus, assim. O que você pode falar assim, pastor, hoje aqui eu estou vivendo um momento que Deus está me dando uma oportunidade e eu tô pra cima mesmo. Não, glória a Deus. O que acontece? A gente tem um grupo, sabe, de mulheres, Uhum. onde a gente se reúne para falar do Senhor. O Senhor tem me dado a oportunidade de falar do amor dele para essas mulheres, né? E muitas coisas, muitos testemunhos têm sido gerados para o nome do Senhor. Eu também faço live, né? Não sei se pode Uhum. falar o nome do app, porque Olha. eu não sei se eles cortam, né? Faço live lá no TikTok, muitos vídeos alcançados. Os números têm subido bastante, mas eu não falo sobre números, sabe? As pessoas têm propósito, né? visto a graça e a glória de Deus, minha rede social tem crescido bastante e muitas vidas têm sido transformadas. Eu falo assim que, todas as vezes eu falo, Senhor, me ensina a falar melhor, sabe? Porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, eu falo assim, nossa, às vezes eu... Mas o Senhor, ele tem desatado esse lado de levar a palavra, de entender a palavra, sabe? De eu ler a Bíblia assim, conseguir entender ali o que o Senhor tá fazendo, né? Porque o mais importante de tudo é que o nome dele seja glorificado, né? Uhum. E o mais importante, assim, que eu vejo de você, é que você tem, assim, a sua personalidade. A sua personalidade e ela que corresponde à identidade de Deus na tua vida, né? Porque às vezes as pessoas querem falar, né? Ó, não faça assim não, que assim que você tá fazendo assim, se você fizer assim fica melhor. E às vezes as pessoas querem que a gente enquadre no que elas acham, né? Fala que eu sou muito acelerada, mas eu falo assim, eu já fui muito criticado por esse jeito, mas assim, sabe? Mas eu já pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, tira, me muda. Imagina, continua. Não muda. Isso aqui é o Senhor que me deu, entendeu? Não adianta, as pessoas podem falar, podem se levantar, mas é o Senhor. E quando é o Senhor, depois que o Senhor falou, acabou, né? E a gente Não tem que ter adianta. identidade, né? Você tem que ser você tem que passar Jesus do seu jeito. Porque se você tentar fazer para agradar o homem, você se perde, né? É igual o pessoal que às vezes me conhece, às vezes que não conhece, eu fico falando, oh, graça e paz, pastor, porque todo dia de manhã eu gosto de gravar uma meditação, né? Aí já começo, graça e paz. Aí eu falo um pouquinho do versículo, né? Alguma coisa. Aí o pessoal, graça e paz, pastor. Eu fico falando graça e paz. E eu fico vendo que é um registro, né? Daquilo que Deus me deu para poder transmitir.
E é isso que a gente tem que ter, sabe? Ter isso, né? Seja você mesmo, Verdade. sabe? Dentro daquilo que Deus colocou no E teu isso é tão coração. interessante, pastor, a gente ser o que a gente é, sabe? Todos os lugares. Eu sou aqui, desse jeito aqui em casa, só que eu já teve uma época que eu fui mudar. Eu lembro que fui fazer um provador pra uma loja aqui. Não, gente boa demais, a dona da loja, né? Fui lá, cheguei e tal. Só que tava eu uma colega minha. Aí ela tava assim: ah, você tem que fazer assim, tal, fazer desse jeitinho. Aí, no meio do provador, a dona da loja chegou e falou: Rainha, deixa eu te falar só um negócio. Falei, é Deus trabalha demais. Falou, deixa eu te falar um negócio. Eu te contratei porque eu gosto do seu jeito, do jeito que eu vi lá na rede social. Então, se você puder fazer desse jeito que você é, que eu tô achando você muito travada, faz do seu jeito. Oi, bonitas e bonitos, é desse jeito que eu gosto. Entendeu? Eu cativei em ver esse jeito em você. Ah, Então, não muda. Mas só que, devido, né, a algumas palavras, o que as pessoas falam, às vezes a gente tenta fazer do jeito que as pessoas querem. Mas não, o vaso, como um vaso na mão do olheiro, né? O Senhor, ele nos molda, cada um de um jeitinho. Mas aleluia. todos os vasos são preciosos. Glória a Não quer Deus. dizer que um vaso está um pouquinho mais ornamentado, que ele é melhor, não. Ele só é Amém. um pouquinho diferente. E é isso, a diferença. A minha pastora falou esses dias. A diferença, ela estava explicando a respeito do bolo, né? Uhum. Que as massas são até iguais. Só que tem um ingrediente ali que é o tempero, como se fosse o tempero de Cristo, né? Aí não adianta a gente querer tirar aquele tempero, entregar um bolo diferente. Você pediu um bolo de banana, eu vou lá e coloco um bolo de morango. Não foi isso que o Senhor pediu. Entendeu? Então o Senhor te fez com um recheio, eu com outro recheio, e tá tudo bem. No fim, todo mundo vai alimentar e vai ficar todo mundo satisfeito, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória É a isso que a gente Deus. precisa entender, pastor. Amém. Agora nós chegamos naquela hora assim, final, assim, né? Passou muito rápido, né? Passou já? Isso. E eu gostaria que você viesse a deixar uma palavra, né? Uma palavra de meditação, uma reflexão para aqueles que estão te acompanhando, nos acompanhando aqui, né? Para que eles possam ser edificados pelo aquele derramar de Deus sobre a tua vida. Amém, glória a Deus. Eu até copiei aqui para me poder não esquecer o versículo, porque eu gosto de falar o versículo para a pessoa depois Amém. pesquisar, né? Se encontra lá em Jó, capítulo 14, o verso 7 ao 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore Aleluia. que se for cortada, ainda se renovarão, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O que eu deixo para você, ainda que você foi cortado, em nome de Jesus, que é o cheiro das águas, Aleluia. você venha florescer. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, mas em nome de Jesus, sendo a vontade do Senhor, se for para a glória do Senhor, eu quero declarar sobre a sua vida agora, que essa mesma água que me alcançou um dia, que me tirou do lamaçal do pecado, que me arrancou das trevas, que ela venha te alcançar agora, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero te dizer, nunca se esqueça da onde o Senhor te tirou, e lembre-se que há sempre uma vírgula, sempre uma nova história a ser escrita. Talvez você desistiu do seu chamado, do seu ministério, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Quero te dizer que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia. E muitos verão e receberão da presença do Senhor através da sua vida. Aleluia. Amém? Dá para falar mais alguma coisa? Pode falar. Tem? Eu quero dizer para vocês também que, como aqueles 10 leprosos, que a gente venha ser um dos 9 Aleluia. e agradeça ao Senhor, porque a obediência, ela é maravilhosa, mas a gratidão tem que entrar em conjunto. A Bíblia nos fala, né, pastor, que aqueles 10 homens ali, quando o Senhor dá a direção para eles ir, eles vão e no meio do caminho eles são curados, né? Mas a Bíblia também nos relata que um daqueles 10 voltou para agradecer, se prostrou nos pés do Senhor. Quando a gente anda nesse ato de obediência e de prostrar nos pés do Senhor e agradecer ao Senhor, creio eu que como eles receberam aquilo que eles tanto queriam, eles ficou tão empolgados ali, que eles até esqueceram de agradecer ao Senhor. Tudo bem, mas que você venha ter essa segunda oportunidade de voltar a agradecer. Você que não agradeceu ao Senhor, pelo seu respirar, né? Por coisas simples. Talvez a gente, né, espera coisas grandes, mas vamos agradecer até por esse copo de água que tá aqui, né? Pra gente molhar a garganta, né? Amém. E glorificar o nome do Senhor. E eu quero te dizer, a sua vida vai ser transformada, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Me segue lá nas redes sociais, Rayane Marinho. Amém. E é isso aí. Glória a Deus, né? Ô, Rayane, muito obrigado por esse período aqui maravilhoso, né? Um testemunho de fé, né? Que Deus continue te abençoando. E você,
que está aí, né? Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Que têm nos dado a oportunidade de estar levando até você aí uma palavra, levando um testemunho. E eu quero fazer algo diferente aqui hoje. Hoje eu quero falar com você que está aí do outro lado ali. Talvez você é uma pessoa que tem um testemunho, que tem, sei lá, uma história de superação e que quer, né, deseja participar de um podcast. Eu quero que você venha marcar aí o meu nome, eu quero participar. Para a gente ver, né, porque às vezes tem pessoa que quer e a gente não tem contato com ela, mas vê pelas redes sociais aí e quer, marca aí ó, nos comentários, eu quero participar. Aquele que tiver mais comentário, a gente vai fazer um esforço para poder trazer aqui, para poder testemunhar, contar a sua história. Se você quer contar a sua história, coloca aí, eu quero contar a minha história. Ou então marque alguém para vir aqui e ter, né, essa oportunidade. Eu creio que hoje está acontecendo aqui, foi um marcar de Deus, né? Aleluia. Que você falou comigo, né? A gente nem se conhecia, te chamei lá, e você falou assim, não, pastor, o meu sonho era falar no podcast, né? E é isso, né? Deus, ele prepara Glória tudo, a né? Deus. Que Deus te abençoe, que você continue firme com o Senhor, Amém. e que Deus venha mesmo desatar muito sobre a tua vida e que pessoas sejam glorificadas, o nome do Senhor sobre a sua vida, Glória a amém? Deus, Se você obrigada. quiser deixar aí o seu endereço aí para as pessoas te seguir, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, pessoal, Instagram, Rayane Marinho Oficial, TikTok também, é tudo Rayane Marinho, tá? Só vocês entrar lá, segue a gente vai estar seguindo de volta, segue também o pastor aqui, nós estamos juntos aí. Amém. Deus te abençoe. Segunda-feira que vem, a partir das 20 horas, nós estaremos de novo aqui no programa Fala Pastor com o seu amigo Pastor Ebert. Que Deus te abençoe. Graça e paz.